Nanotecnologia é a tecnologia na escala nano, né? Aí, claro, o pessoal pode pesquisar qual é a diferença do macro, micro, nano, né? Mas, assim, já aviso que fica perto do tamanho molecular. Então, por exemplo, a gente poderia, por analogia, dizer que os estudos biológicos moleculares, né? Então, DNA, síntese de proteínas, seria uma ideia assim de engenharia reversa, né, sobre como a própria organização molecular natural, biológica, dos nossos ramos biológicos se desenvolveu. Mas quando se fala em nanotecnologia, se pensa geralmente em outras químicas, baseadas em carbono, a maioria delas, mas ainda assim tanto é que a gente fala, né, química orgânica, né, tu vai pegar lá uns elementos extremamente não orgânicos, não tem, são altamente tóxicos para qualquer organismo vivo, mas são cadeias de carbono. Então, o carbono, por suas propriedades eletromagnéticas químicas, né, ele é muito maleável. Se discute que se poderia fazer também com silício, né, mas não é assim tão fácil. Na nossa temperatura e pressão aqui do planeta Terra, não tem nada que se compare à maleabilidade, à praticidade do carbono, né? Então, a química orgânica que a gente estuda na escola, né, é basicamente a química da biologia, mas não só. Vem daí, mas, claro, todo o nosso trabalho com petroquímica, com plásticos, entre aspas, plástico não é um termo técnico muito preciso, tá? É baseado no carbono. Se considera que o carbono ainda tem muitas possibilidades, né, e muito diferente da química orgânica realmente biológica, né? Um material que tem apresentado muitas possibilidades, ainda está em etapa bastante preliminar, são cadeias de carbono muito peculiares, consegue fazer um átomo de espessura, vamos dizer assim, né? O famoso grafeno, né? Os nanotubos de carbono, esses materiais têm uma resistência estrutural à tração, né? Muitas vezes maior do que o aço, por exemplo, né? Claro que a gente já tinha da natureza algumas dicas de que haveria muitas possibilidades por aí. Por exemplo, a teia da aranha, né, ela é muito fininha, mas se tu for pensar a capacidade dela de resistir à tração, ela já se mostra, né, mais resistente à tração do que o aço, né? Então, esse tipo de tecnologia vai ter... Quando a gente descobrir como produzir isso em escala grande, né, e se supõe que se conseguirá, isso vai certamente impactar de maneira muito dramática. Sem chegar a usar o grafeno, ou os nanotubos e tudo mais, a nanotecnologia já tem aplicações muito, muito grandes, muito eficazes, muito surpreendentes, né? Em tecidos, né? Aí o uso dos tecidos não é intuitivo, tu pode fazer capacetes, pode fazer paredes, pode fazer blindagens, pode fazer roupas à prova de bala, de tiros, né? Até um certo limite, muito mais leves se tu for utilizar um escudo metálico, né? Muito mais eficazes para o uso vestível, né? Também o uso dentro do próprio organismo. Então, medicamentos que utilizam microestruturas, né, permitem, então, que se atinja a célula ou até mesmo o núcleo, o lugar onde precisa ir, né, sem precisar utilizar as gambiarras clássicas, né? Então, se consegue utilizar, então, materiais que foram totalmente desenvolvidos e que até as ferramentas para produzi-los não dependem da, digamos assim, engenharia reversa da biologia. Isso abre perspectivas muito interessantes,
muita aplicação já tem uma história de 10, 20 anos. Para além disso, há toda a questão de como, por exemplo, até mesmo construir os chips de computador, né? Então, quando tu começa a ter que pensar no tunelamento quântico para fazer, sei lá, uma memória de computador, né? Tu também, obviamente, está no plano da nanotecnologia. Então, a famosa, aquela lei que diz que a cada tantos anos a capacidade de compressão de microchips num computador aumenta o dobro, alguma coisa assim, ela está chegando perto do limite, mas, claro, os desenvolvimentos, os limites, até mesmo os obstáculos que se encontram, levam a se pensar em novas formas de manter esse ritmo alucinante, né, de desenvolvimento. Até as últimas estudos têm sido mais em modificar o tipo de arquitetura, como é que tu organiza, em vez de organizar um do lado do outro, vai organizar um do lado do outro e um em cima do outro, a maneira como tu vai conduzir aí as correntes e as informações são revistas, são repensadas. Agora tem a questão da utilização de fótons em vez de elétrons, né? Muita coisa sendo desenvolvida na China, por exemplo, né? Então há uma série de perspectivas que, a partir dessa ideia de que a natureza conseguiu fazer em escala molecular coisas muito complexas, muito resistentes, muito mais fortes do que os materiais que nós desenvolvemos através da metalurgia, né? E isso levou, então, a repensar como é que nós poderíamos fazer isso, que processos para produzir esses materiais, até mesmo na própria área da metalurgia, o estudo de como é que as macromoléculas lá dos metais se comportam, a influência da temperatura, o que está por trás da têmpera de um metal, né? Tudo isso está relacionado com essa capacidade de observar. Então, muitos instrumentos novos nós temos para fazer esse tipo de observação e de como produzir. Então, basicamente, essa seria a noção geral da nanotecnologia. Ela tem inspiração na química orgânica da biologia, mas ela vai muito além e ela justamente explora aquilo que a biologia talvez jamais pudesse fazer, pela questão das temperaturas, várias, digamos assim, das gambiarras que ficam uma atrás da outra, tu não consegue, pelo processo natural, fazer grandes saltos. Assim, a capacidade de planejar permite que nós façamos algumas coisas que a natureza até poderia fazer, mas levaria muitos bilhões de anos, mais tempo do que o universo já teve para existir. Eu ouço falar em nanotecnologia desde a década de 1990. Já se falava em nanotecnologia. Foi quando eu tomei. E a grande promessa, desde aquela época, era que a nanotecnologia se aplicasse dentro do corpo humano. Porque aí, claro, parece evidente que as vantagens são extremamente promissoras, extremamente alvissareiras. O que eu chamo de alvissareira? Por exemplo, nós temos uma questão que é o tratamento do câncer. Os médicos especialistas em câncer dizem, os cancerologistas, né, oncologistas, dizem que se eles pudessem atacar apenas as células cancerosas, pudessem alterá-las, enfim, eliminá-las, ou qualquer coisa assim, sem afetar nenhuma célula saudável, o tratamento do câncer seria extremamente facilitado. Isso é muito difícil ainda. Já se avançou muito, mas o sonho da nanotecnologia seria um robozinho que vai lá, inteligentíssimo, microscópico, que vai lá e chega na célula e desliga esse negócio. Outro sonho biológico interessantíssimo ligado à nanotecnologia para humanos, a gente já usa engenharia genética em plantas muito bem, né? Dominamos muito engenharia genética, já fizemos os híbridos e uma série de coisas interessantíssimas, né? Já faz aquele negócio o gato que brilha, enfim, tem coisas fantásticas no reino animal, no reino vegetal, mas nada de muito extraordinário se provou assim recorrente no humano. Então, o que a gente poderia fazer, por exemplo,
desligasse o desgaste da telomerase. A gente sabe que a telomerase está ligada ao envelhecimento. Ela vai diminuindo conforme, né? Ela podia reconstruir a telomerase. Ou seja, a fonte da juventude poderia vir da engenharia genética manipulada através de nanorobôs, né? Que seriam mais confiáveis, né? Como você disse, com outros elementos que já foram tentados em engenharia genética, com algum sucesso, mas não resolveram. Aquela coisa, a célula é muito pequena, a gente tem a ideia de uma célula, aparece lá nos livros escolares como uma coisa grande, cheia de organismos e tal, né? Muitas moléculas envolvidas, proteínas e tudo mais numa célula, mas na verdade ela é muito pequena, né? Então, só a nanotecnologia para chegar no campo de colocar uma célula. Hoje os materiais não, né, nanotecnológicos, as seringas, bisturis e coisas do gênero, né, os stents e coisas assim, eles não conseguem trabalhar dentro da célula para modificar a célula, para desligar algo, para mudar algo dentro da célula, ou então mudar algo no código, na molécula do DNA. Tá? Então, eu queria que você abordasse, então, agora a nanotecnologia aplicada a esses dois campos. Um no campo terapêutico, né, que seria o câncer, principalmente o câncer, mas pode ser outras coisas também, pode regenerar tecidos, enfim, uma série de coisas desse gênero, e principalmente na modificação, na ação no interior da célula, seja sobre a telomerase, seja sobre DNA, sobre proteínas, sobre oxidação, por exemplo, que é uma coisa que envelhece, né? Poder regenerar a oxidação, enfim. Quais são as perspectivas nesse campo depois de mais de 20 anos de promessas? Mas já tem mais de 20 anos de prática mesmo, né? E na década de 90 ainda era muito teórico, né? Mas já tinha algumas coisas práticas ali. Hoje em dia, a nanotecnologia é muito utilizada em como levar uma substância, né, até o lugar onde ela tem que chegar. Se tu pensar num sentido amplo, né, qualquer remédio, qualquer molécula que vá ter um efeito terapêutico, é nanotecnologia. Tu não precisa imaginar um robozinho com umas pinças, com um rabinho se mexendo. Assim, a dinâmica das moléculas, a dinâmica química, né, aquele negócio da movimentos brownianos, né, é uma coisa aleatória, só que isso acontece muito, muito rápido, até porque é tudo muito, muito perto, né? Então, o negocinho tentar lá se encaixar, se ele tiver que tentar de 500 maneiras antes de achar, não tem problema. Tentar clicar 500 vezes até encaixar do jeito certo para duas moléculas tem muito tempo para fazer isso. Tá? Quando a gente vê imagens de células, a gente está vendo imagens de coisas grandes nessa perspectiva. Tá? Uma célula eucarionte é um troço grandalhão, se for pensar na nanotecnologia. Se for pensar uma bactéria, já é uma coisa bem menor. Então, se tu pensar outras coisas que não são exatamente vivas, mas podem transmitir informações e capturar os equipamentos da célula para se replicar, né? Aí sim são coisas muito, muito pequenas e que as pessoas pensam que a gente sabe mais ou menos como é, que a gente vê, mas a gente não vê. Já está essas coisas a gente consegue, assim, com muito esforço, ver um fragmento, alguns elementos e detectar, mas a gente não vê exatamente essas coisas, a gente não tira foto dessas coisas, né? Às vezes um cara tira uma foto de uma outra coisa e diz que é aquela outra coisa, porque estamos num plano em que nós temos um conhecimento, assim, bem complexo, não intuitivo, bastante indireto, tem mais a ver com química, às vezes, do que com biologia. Tá? A nanotecnologia, em relação aos organismos em geral, e o organismo humano em particular, não é bem essa ideia de tu criar um robozinho. A gente pretende fazer isso também, mas um robozinho vai ser sempre alguma coisa relativamente grande, né? Se tu pensar mais em um invólucro, uma caixinha, vamos dizer assim, para levar uma certa substância especificamente para onde ela tem que ir, isso tem mais a ver com o que a gente tem feito em termos de nanotecnologia, e sim, algumas coisas que estão sendo utilizadas de maneira muito impressionante, surpreendente, com muito sucesso nos últimos 2 anos,
foram desenvolvidas e já estavam sendo usadas há uns 10 anos para a questão de tratamento de cânceres. É aquele problema, né? Câncer não é uma coisa, são muitas coisas diferentes, cada uma delas precisa de uma abordagem diferente para se tentar resolver, mas muitas vezes o grande problema é como marcar uma célula cancerosa para que o organismo, ele próprio, vá lá e destrua, né? Se tu pensar, por exemplo, como é que funciona o nosso sistema imunológico normal, né? É um pedaço de alguma coisa que é identificada como um corpo estranho, danoso, que vai ser levada para uma célula, que vai então produzir um anticorpo que vai marcar aquilo para que aí outro tipo de célula vá lá e mate, né? Vá lá e dê uma ordem para aquela célula que está produzindo aquilo, que está espalhando aquilo, que está com aquela marcação para ela se suicidar, né? A apoptose, né? Mas aqui a gente está pensando, de novo, naquilo que, digamos, é a inspiração para a nanotecnologia, que é, digamos assim, a engenharia reversa como é que a biologia desenvolveu todas essas coisas extremamente sofisticadas, complexas e cheias de gambiarra, ou seja, obviamente não é uma coisa assim muito lógica, muito planejada, é tentativa e erro replicada trilhões de vezes, lá pelas tantas aquilo se torna eficiente, né? No nosso caso é o contrário. Nós realmente pensamos, olha, tais e tais coisas funcionam assim, é uma complicação em qualquer coisa que for pegar da biologia, geralmente é uma complicação impressionante, né? Se fosse algo planejado, não seria tão complicado, ou as complicações seriam mais lógicas, né? Mas no caso da nanotecnologia, é a tentativa de, olha, se é possível fazer isso com essas bases aqui, se a gente tiver uma alternativa muito maior, a gente pode fazer muito mais coisas, né? No momento, nós não fazemos muito mais coisas. O corpo humano, por exemplo, é muito mais complexo que qualquer coisa que a gente possa produzir. Uma célula humana talvez seja mais complicado que qualquer coisa que a gente pode produzir hoje, né? Mas a gente pode até imaginar, podemos fazer plantas mais eficientes em relação à fotossíntese? Com toda certeza, né? Isso já está em estudos, a grande questão mas isso não é bem a lógica da nanotecnologia. Claro que tem a ver, porque a escala é essa, mas a nanotecnologia é a utilização de outros materiais que organicamente não se produziriam. Então, a gente pode fazer, sei lá, células fotoelétricas muito mais eficientes do que as atuais, muito mais eficientes que as plantas, possivelmente podemos, né? Não fazemos ainda, mas está na perspectiva. Claro que também não vai haver nenhuma mágica, né? Ou seja, a quantidade de energia que incide sobre 1 metro quadrado é limitada, é aquela quantidade de energia, né? Então, tu não vai tirar mais energia do que está sendo oferecido. Mas o aproveitamento disso pode ser muito melhorado em relação ao que nós já conseguimos fazer. Também a forma de produzir, né? Um dos grandes desafios da tecnologia, muitas vezes, não é o que é possível fazer, mas o que é possível fazer em escala, a um preço razoável, né? Então, a nanotecnologia tem a perspectiva de permitir se desenvolver coisas que hoje em dia é caro de produzir, fazer isso de maneira eficiente. O tal do grafeno, né? O grafeno, atualmente, é a maneira mais sofisticada que se tem de fazer, não é muito diferente da primeira maneira que eles inventaram, que era pegar uma fita adesiva e colar num pedaço de grafite e tirar. Aí aquela parte que ficava colada no adesivo, tu usava alguma substância química para desfazer o adesivo, propriamente dito, e ficava, então, com aquela fina camada, basicamente, de um átomo de grossura, vamos dizer assim, de carbono. Então, é uma estrutura extremamente forte. Se tu pensar a quantidade de átomos que tem ali. É aquela coisa da teia de aranha, né? Uma teia de aranha é mais forte que um fio de aço. Um fio de aço da mesma grossura. Então, se nós conseguíssemos fazer um fio, sei lá, de 1 centímetro de grossura, com um material tão forte quanto uma teia de aranha, a gente poderia fazer prédios, coisas muito mais fortes, roupas, né, muito mais fortes do que nós conseguimos atualmente. E nós já conseguimos fazer coisas que nós não conseguimos fazer há 50, 100 anos, porque realmente a nanotecnologia
não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia emergente, mas que já tem bastante realizações. Por razões circunstanciais até, eu nem vou falar de qual é a que tem mais impacto atual, mas acho que todo mundo já sabe, né? Porque é notório que tem dois medicamentos, vamos dizer assim, que utilizam essa tecnologia que já estava sendo utilizada há uns 10, 15, 20 anos para tratar cânceres em caráter experimental, né? E isso provavelmente vai se desenvolver muito. O século XX, a segunda metade do século XX e o século XXI são marcados não tanto por grandes descobertas teóricas de base, mas por grandes desenvolvimentos de nichos, de aplicações, né? Claro que essas aplicações exigem muita pesquisa de base também, mas não são dos primeiros princípios da física ou da química, mas são elementos que realmente o desenvolvimento deles é muito grande e acelerado, ele está se desenvolvendo de maneira constantemente acelerada. Beleza, eu acho que concluímos então que a nanotecnologia é a tecnologia muito miniaturizada, aplicada com materiais muito pequenos, né, e que pode ter essa aplicação, claro, várias aplicações tecnológicas, industriais, enfim, de materiais e tudo mais, mas a que mais nos interessa e sempre interessará é aquela que pode ser aplicada em terapêutica do corpo humano, da célula humana. Pensa assim, Aurélio, quando tu pensa em célula, tu pensa em micro. Quando tu pensa em nano, tu tem que pensar em alguma coisa como, por exemplo, a membrana celular, né? Então, essa é a diferença da dimensão. Então, uma célula já é uma máquina bem pequena. Quando se fala em nanotecnologia, em construir máquinas, robôs, vamos dizer assim, esses robôs estão mais perto da dimensão da membrana celular do que da própria célula.